Apocalipse na veia, a idolatria moderna. Sejam bem-vindos ao meu canal Inteligência Espiritual. Eu sou Silvia Biancalana, professora e mentora de Inteligência Espiritual. Essa é uma primeira aula que eu estou fazendo aqui pelo YouTube e espero que vocês gostem. Eu sigo uma sequência de lives semanais no meu canal do Instagram, @SilviaBiancalana, e lá eu debato temas sempre com fundamentos bíblicos da Torá, do Pentateuco, confrontando com a modernidade, confrontando com a nossa vida hoje. Porque eu acredito que, mais do que nunca, é importante que as pessoas despertem para os tempos que nós estamos vivendo, que elas usufruam desse tempo de disseminação da informação, esse acesso à tecnologia que nós ainda temos, para que você se prepare, engrandeça sua fé e desperte mais pessoas. Então, seja bem-vindo ao meu canal, espero que você goste. E eu já vou começar com o nosso tema de hoje. Se você está vindo do Instagram, bem-vindo. Espero que você goste desse modelo novo de aula. Então, o tema hoje é a Apocalipse na veia, a idolatria moderna. E eu tenho aqui materiais para apresentar para vocês. Cadê? Aqui. E vamos começar. Um sinal de inteligência espiritual e maturidade consiste na capacidade de enxergar os limites entre luz e trevas. No entanto, é importante ressaltar que um dos nomes para o mal são as sombras, aí eu coloco entre parênteses. E se você parar para pensar o que é uma sombra, não se trata de uma total escuridão, uma total falta de luz, mas as sombras, elas se fazem presentes em meio à luz. Você já parou para pensar nisso? Então, vamos pensar comigo aqui uma coisa. Significa que num ambiente totalmente iluminado, você pode ter certeza absoluta de que mesmo neste ambiente, com tanta luz, haverão diversas sombras. E esse exemplo representa muito bem o desafio de ser humano, do ser humano, sempre buscando a luz e sempre acompanhado pelas sombras. Mas como eu acabei falando para vocês, a capacidade de enxergar esses limites entre luz e sombras é um dos grandes sinais de inteligência e maturidade espiritual. E esse sempre foi um dos maiores desafios desde o início da história humana. E à medida que se desenrolam todos os eventos desse período de fim dos tempos que nós vivemos, essa percepção, essa capacidade de enxergar esses limites, ela está cada vez mais prejudicada. E isso é complicado, e é para isso que várias pessoas têm se esmerado em comunicar para o público. E sim, a capacidade de diferenciar o certo do errado, essa capacidade ela se dilui a cada dia. E o culto ao ego é a maior armadilha para a alma. E o inimigo das nossas almas, o diabo, ele sabe muito bem disso. A estratégia dele é a mesma desde o princípio. O ego, ele é o pior governante, o ego é o pior juiz e o pior servo. O ego, ele te cega, ele te ensurdece e ele polui a sua sensibilidade. Ele amortece os seus sentidos, te impedindo de se conectar com o Criador, com Yahweh, a fonte de tudo. E dessa forma, através da sua sensibilidade, que é essa conexão com Deus, você enxerga os limites entre luz e trevas. Então, a partir desse momento, você é capaz de escolher pelo caminho certo. E aqui, quando eu digo o caminho, né, eu ressalto que é caminho em letras maiúsculas, porque só existe um caminho, uma verdade e uma única vida que é verdadeira. Existem pessoas que acham que estão vivas, mas elas não estão. E em uma das lives passadas que eu fiz no Instagram, que eu coloquei essa imagem aqui,
que é a capa dessa live, que foi em agosto que eu fiz. Nessa live eu trouxe o tema zumbi. E eu falei dessa figura do zumbi, os mortos-vivos. Você pode procurar no meu perfil do Instagram, @SilviaBiancalana, para assistir. Aos poucos, eu estou trazendo aqui alguns conteúdos para o YouTube, mas não na mesma ordem que estão lá no Instagram. E a relevância de você não ser um morto-vivo aqui sobrepuja qualquer outra preocupação que você possa ter na sua vida. Na verdade, eu falo para vocês que nada é mais importante do que isso, do que você realmente ter a vida verdadeira. Um morto-vivo, ele não vê os limites entre luz e trevas. Ele não vê essa linha divisória. Ele transita por ambos, mas a escuridão está dentro dele, sempre dentro dele. E é aí que está a condenação, é aqui que está um grande perigo. Eu já expliquei também que em outras lives, que todo o nosso julgamento, ele está ocorrendo enquanto estamos aqui, em vida. A cada dia que acordamos, que interagimos e todo o resto, a cada manhã que você acorda, tendo o sopro da vida de Deus dentro de você, esse momento do despertar é em si uma oportunidade de você se juntar ao lado de Mashiach, ao lado de Jesus Cristo, e se juntar ao exército dele. Quando você morrer, e na verdade isso pode ser a qualquer momento, o seu julgamento, ele vai estar à sua frente. O seu julgamento, ele ocorre a cada dia. Saiba que não existe chance de arrependimento quando você passa para o lado de lá. O negócio todo é aqui. Nesse slide, eu trago esse texto de 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, do verso 1 ao 12. E uma coisa que é interessante, que eu me preocupei em trazer esses versos, é para deixar bem claro sobre os perigos e essa época de engano a que a gente está submetido. Na verdade, o engano, ele começou há milênios, tudo bem? E os últimos dias são todos os dias a partir da vinda de Jesus na Terra. Esses são os últimos dias. Só que nós estamos, sei lá, chegando ao final dos últimos dias. E eu vou ler para vocês aqui, como a gente está no YouTube, a gente tem mais tempo. Em geral, quando eu estou com live no Instagram, eu não tenho muito tempo para fazer essas leituras assim, né? Mas agora é legal, vamos compartilhar, a tela está aparecendo para vocês, e eu vou ler também. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 12, que diz: Ora, irmãos, ora, irmãos, no sentido de orai, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, de Yeshua, estivesse já perto. Então, aqui, sendo alertado que para tudo tem um tempo. Naquela época não era o tempo ainda. Hoje também não é, mas a gente percebe essa aproximação da volta do Salvador. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu também já abordei em lives passadas no Instagram que o templo, todo mundo sabe, é o nosso corpo. O trono, ele é aqui, ó. Aqui está a nossa coroa também. Então, fala que no final, o inimigo ele vai se assentar no trono, ele vai ocupar a mente, e é por isso que a marca da besta é o selo na testa e na mão direita. A mão direita é a mão de poder, e na testa é justamente o trono, é a coroa. E em Apocalipse fala, o Mashiach, Jesus, fala que é para você tomar cuidado para que não roubem a sua coroa. A partir do momento que
o Criador de todas as coisas não estiver mais ocupando esse trono, ou seja, se você tiver algum outro Deus no seu trono, aí você já está perdido. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Agora, olha que interessante. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, esse que vai se assentar no trono, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, aqueles que adoram a mentira é porque não receberam a verdade, e estes perecem, estão mortos, não têm a vida. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Quem envia a operação do erro? O próprio Deus, o próprio Criador. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O Criador de todas as coisas, nosso Deus, ele sonda os corações. Ele vê a intenção do seu coração. E isso é muito marcante porque a gente sabe que nada foge da vontade do Criador. Nada foge do controle dele. Todo o mal é um processo que cada um tem que passar. Todos os problemas que você tem na sua vida, eles são, na verdade, não são processos, não são problemas, perdão, eles são processos para a sua melhoria. Sempre algo ruim ou algum sofrimento que você está passando na sua vida, seja ele qual for, é para te ensinar algo, é para você melhorar e evoluir em algo. Então aqui a gente vê que a operação do engano vem do próprio Criador para provar os corações de quem ama a verdade e de quem não ama. E aqui, quando eu trouxe nesse vídeo de chamada dessa live, eu disse que esse grande desafio da humanidade, esse grande engano, ele está ganhando mais força nesse período de fim dos tempos que nós estamos vivendo. Cada vez menos pessoas estão dotadas do discernimento necessário para enxergar o mal e rejeitá-lo. Como eu falei nesse vídeo de chamada, tudo está misturado e temperado de entretenimento, de diversão, de comédia e é codificado como liberdade e auto-amor. Eu me preocupo muito em passar essas linguagens, em usar essas palavras para que as pessoas acordem. Hoje é tudo muito bonito, hoje é tudo muito... a tecnologia é espetacular, mas, obviamente, o inimigo de nossas almas, ele não dorme, ele já vive há muitos anos nessa realidade. Ele conhece muito bem o coração humano. E é por isso que ele se usa de todos os seus artifícios para arrebanhar as pessoas. E ele tem conseguido, como eu vou mostrar agora. Um dos piores pecados que um ser humano pode cometer é o pecado da idolatria. Esse pecado, nas Escrituras, também recebe o nome de prostituição. Isso porque é importantíssimo você enxergar Deus e Yahuwá, o Criador de todas as coisas, como o seu marido. Estranho isso? Pode parecer estranho. Se você tem dificuldade de criar essa imagem na sua mente, é bom você ir se acostumando com essa ideia, pois essa é uma das mensagens mais fortes e recorrentes na compreensão bíblica. Quando o Criador, nosso Deus, Yahuwá, chama sua esposa de adúltera, ele faz referência a abrir o seu templo para outros deuses entrarem. Isso porque
Como eu falei, a sua mente é o seu trono, é onde fica a sua coroa. O seu coração, tem várias partes na escritura que falam isso, o seu coração é a mesa de ofertas, é a tampa da arca que ocorrem as ofertas. De tudo que te move para ofertar a esses deuses, de tudo que te move, você vai ofertar, perdão, deixa eu até corrigir, ou você vai ofertar para esses deuses, ou você, esses falsos deuses, ou para o Deus verdadeiro, ou para o único Criador de todas as coisas, o único que é digno, que é justo para receber louvor e adoração. O primeiro dos 10 mandamentos, as 10 palavras, fala justamente isso, que ele é só ele que deve receber adoração. E a palavra traduz isso como chamando ele de marido, porque a gente tem a noção da fidelidade no casamento. E aí essa é a imagem que eu trouxe do casamento. Mas vejam só como que a nossa sociedade está mergulhada até o pescoço na lama da idolatria. Nós temos à disposição ídolos para todos os gostos, em todas as áreas da vida humana. Eu escolhi falar do entretenimento porque é o que tem melhor apelo visual para mostrar para vocês e fica muito mais fácil de mostrar. Mas existe a idolatria na política, na medicina, no ensino, nas relações pessoais e, inclusive, na sua galeria de fotos do seu celular. E aí o negócio vai ficando sério. Para mim, que já estudo há muitos anos as escrituras, essa área da espiritualidade, eu já tenho alguns anos já, né, de experiência, e para mim é muito fácil identificar elementos de ritos pagãos em shows, em vídeos, clipes, em músicas, em filmes e campanhas publicitárias, porque além do meu estudo das escrituras, da Torá e da espiritualidade, esses anos todos, eu também sou publicitária de formação. Eu sou formada em publicidade e marketing também. E eu tenho me esforçado, nesse caso, para enxergar sobre a ótica de quem não está habituado com essas mensagens, para que eu consiga transmitir para as pessoas essas linguagens. E é óbvio que, para mim, muitas pessoas, pelo que eu percebo, a maioria das pessoas, milhares, elas não enxergam, elas não captam essas linguagens. Porque se elas enxergassem esses servos das trevas, como essas imagens que a gente vai ver agora, eles não estariam nadando no dinheiro como eles estão hoje. E eu estou trazendo, eu vou mostrar para vocês agora alguns paralelos desse mundo do entretenimento, mostrando analogias do culto desses falsos deuses, por meio desses eventos milionários. E a minha intenção aqui, que eu quero inclusive falar para vocês e deixar bem claro, porque eu não sei especificamente para quem eu estou falando, posso estar falando para qualquer pessoa, mas dependendo das suas preferências e dos ídolos que você tenha, eu quero apenas mostrar para vocês esses elementos. Nenhum grande show desses, ele é produzido, obviamente, aleatoriamente, não é. Todos os elementos são pensados, as coreografias. Então, aqui a gente tem uma imagem de um rito aqui, nessa cena, vai rolar um sacrifício humano, tá? Então, aqui a gente tem sacerdotes, e eu estou mostrando primeiro algumas imagens conceituais para depois relacionar isso com alguns grandes eventos. E aí é que é a preocupação. Você tem que tomar cuidado com o que você está cultuando, o que você está adorando. Nada deve receber a sua adoração. Tá vendo aqui? Todo esse ambiente desse show, independente de quem seja o artista, tá bom? Então eu não estou atacando, eu não quero atacar o gosto das pessoas, a preferência das pessoas, mas veja o ambiente, veja os elementos, tá? O trono, pilares e tudo mais.
as poses, independente de quem seja o artista, tá? Aqui também essa campanha de como é que eu vou dizer, corromper até a inocência das crianças, tá bom? Isso aqui é também muito famosa, essa cantora aqui. O uso dessas imagens carregadas de coisas sombrias, sangue, consumo de sangue. Não é normal isso. E, na verdade, isso não pode ser visto como normal. Não pode. Veja só. Mais uma vez, essa imagem, ela ofende, ou a pessoa deveria se sentir ofendida, ela ofende porque, não por estar maculando a imagem de um santo, porque a gente sabe que não deve fazer adoração a santos. A questão é trazer elementos desse em meio a um show que, na verdade, é um ritual travestido de show. Lembra que eu mostrei aqueles 3 primeiros sacerdotes de roupa vermelha? Isso aqui é colocado num palco. Qual a necessidade de você colocar chifre? Chifres, de novo. Só que tudo vira diversão, vira entretenimento, vira... vai ter uma desculpa, vai ter uma justificativa falando, ah, não, porque fulano é excêntrico, né? E uma coisa que eu estou trazendo esse material para vocês, eu falo assim, eu quero que você abra os seus olhos, eu quero que você abra sua mente, eu quero que você acorde, tá? Então, eu começo com esse trabalho agora, trazendo aqui para o Instagram, desculpa, gente, para o YouTube, essas aulas, para que as pessoas, com o apoio do material visual, possam se atentar a isso que está falando. Esse, que é o homem do pecado, o iníquo, ele vem segundo a eficácia de Satanás, e com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, o engano da injustiça vem para os que perecem, para os que não amam a verdade, que é o que está falando aqui, em 2 Tessalonicenses. A gente tem que tomar cuidado com esse movimento de idolatria. Nós estamos cercados, a nossa cultura está toda entremeada de idolatria, para todos os lados, em todas as faixas etárias. E aí, aqui, mostrar o meu trabalho, eu acho que desconfigurou aqui a apresentação, que é um portal de conteúdo em que eu trago diversos treinamentos para a evolução espiritual. Então, o nome do meu portal se chama O Caminho do Discípulo, e eu tenho áreas de treinamento lá dentro para mulher, que se chama Escola de Mãe, o curso Outra Face da Bíblia, que é uma visão pragmática da Bíblia, né, eu trazendo tanto referências históricas da construção do texto bíblico e também traduções tendenciosas que acabam gerando doutrinas erradas, doutrinas de adoração, doutrinas de idolatria, que é complicado para desvirtuar o povo do caminho. Tem uma outra área de treinamento que se chama Batalha da Mente, onde eu exploro essas práticas que acessam a alma das pessoas, só que essas são práticas que estão disseminadas em todos os lugares, práticas como hipnose, como constelação familiar, como yoga, reiki e tudo mais. E isso não é um ataque contra os profissionais que exercem essas atividades. A minha intenção aqui é mostrar a origem dessas práticas e para que a pessoa faça suas escolhas de maneira consciente, tá bom? E eu tenho meu trabalho da mentoria, que eu ensino o caminho de estudo, uma introdução à Torá, para que o público cristão, principalmente, tenha uma visão diferente das escrituras e compreenda o Pentateuco de uma maneira que
desconhece, certo? Então, esse trabalho ele tem o potencial de transformar o seu relacionamento com Deus, com o Criador, com a palavra dele, e é transformador realmente. E eu agradeço muito para você que assistiu até aqui, para você que me acompanhou. Se você tiver qualquer comentário, fica à vontade. Pode visitar o meu canal no Instagram também, @silviabiancalana. E eu vou começar a trazer mais estudos mais longos, com mais informação aqui para vocês. E qualquer sugestão, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada.